Sem a sexualização feminina, a Capcom morre. Recentemente, a Capcom divulgou as artes conceituais dos trajes de praia dos personagens de Street Fighter VI, e os visuais estão extremamente bizarros. Daí eu cheguei à conclusão de que a Capcom está passando fome, e que seu único meio de sustento é a sexualização feminina. Não é de hoje que a Capcom ama erotizar suas personagens femininas. É poses de vitória, ataques especiais, artes conceituais e produções audiovisuais que sempre dão uma brecha. Não posso negar de que naquela época era normalizado, afinal era anos 90, mas hoje, século 21, não justifica esse meio saturado de conseguir players ativos. Também não é de hoje que estamos reclamando da sexualização exagerada no Street Fighter VI. Tivemos a polêmica da Cammy com o seu traje clássico, brigamos e com razão, mas é mesmo que chutar cachorro morto. Afinal, a maioria dos players de Street Fighter amam mais a sexualização feminina do que o próprio jogo. Por que você não fala do Zangief e do Urin que lutam praticamente pelados? Homens também são sexualizados. Olha esses músculos do Ryu esbanjando na tela. Você não percebe a diferença de como isso é tratado no jogo? Os personagens masculinos ficam sem camisa, ou só com a parte de baixo, mas eles possuem um simbolismo de força, brutalidade e de garra masculina, sem contar que nenhum dos desenvolvedores fez roupas de personagens masculinos na intenção de sexualizá-los. O Zangief, por exemplo, usa um uniforme de luta livre da época, tanto é que o único traje defensável feminino é o da Rainbow Mika, já que a luta livre também possui essa cultura, de lutador usando roupa curta. O Uren só usa essa tanga para simbolizar divindade. E mesmo que ele fosse sexualizado, lembre-se que ele é um dos personagens que a Capcom menos usa. Mas por que a Capcom faz essas coisas? Simples. No mercado, pessoas inteligentes ou desesperadas focam em lançar seus produtos para seguir tendências, ou agradar a grande massa de consumo, ou seja, a grande faixa de pessoas que consomem é o que agrada às indústrias de filmes, músicas e jogos. E como diziam as honoráveis SNSD, metade desse vasto mundo é composto por homens. Quero dizer que, mesmo que tenhamos um mundo diversificado, a maioria das pessoas que consomem são homens héteros. E o que geralmente hétero consome? Futebol, carros, luta de MMA, filme de super-herói, e o grande pilar de consumo, a pornografia. A indústria pornográfica é uma das indústrias mais vastas de consumo se não contarmos o futebol. E muitas empresas japonesas de animes e jogos usam e desfrutam dessa indústria para criar personagens ou cenas mais adultas que despertam gatilho para consumo de pornografia dessa personagem feita por terceiros que também se beneficiam. E sabemos que a Capcom usa e abusa disso para farmar dinheiro. Ou vocês acreditaram que a Mai de Fatal Fury virou DLC de Street Fighter VI? Apenas por causa da parceria com a SNK? Ou também acreditaram que a Helena de Street Fighter 3 também virou DLC para resgatar as origens do Street Fighter e enaltecer a capoeira? Tem que ser muito inocente, para não dizer burro, para acreditar que a Capcom não faz isso de propósito. Outro exemplo também é esses trajes de banho que a Capcom vai lançar. Percebe-se que os homens estão de bermuda parecendo tios do churrasco, enquanto as mulheres estão com biquínis, onde dá pra ver até o útero se fizeram movimentos bruscos. Sendo que todo mundo tá cansado de saber que nas praias, as mulheres usam biquíni, e homens usam sunga. E mesmo sem usar a roupa curta como argumento, só de ver as poses de vitória do Zangief e da Cammy, dá pra se notar qual que está sexualizado e qual não está. Mas o que acontece se a Capcom tomar vergonha na cara e tratar as personagens femininas como elas merecem? Simples. Irá atrair a mesma quantidade de players nerdolas. Só que a diferença é que eles vão reclamar e muito, dizendo que a lacração estragou o jogo, que as personagens estão nerfadas, que o jogo está ruim, com mecânicas ruins. Mas eu já vi esse filme antes. Já que isso aconteceu com Mortal Kombat, o Ed Boon e Netherrealm usou a consciência e parou de sexualizar as suas personagens no Mortal Kombat X11 e o falecido Mortal Kombat 1. Resultado? Ambos os jogos receberam inúmeras reclamações de que as personagens não estão sensuais, estão básicas, e até mesmo reclamaram dos jogos em si. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Se o Mortal Kombat 1, que é um jogo péssimo, tivesse mantido a sexualização do Mortal Kombat 9, teria fracassado? Ou melhor, teriam essa quantidade de hate que ele recebe até hoje? Eu duvido muito. Já que se a gente tirar a sexualização do Mortal Kombat 9, eu também duvido que ele teria todo esse enaltecimento do fandom. Ai, pra que ter que brigar por causa de boneca 3D sexualizada? É só um jogo, é liberdade artística. Gente, eu mesmo não ligaria pra isso.
Afinal eu também gosto de Street Fighter, foi o jogo da minha infância. Mas se existe marmanjo desocupado que reclama de mulher careca protagonizando um jogo, ou até mesmo mulher fora do padrão de fetiche de nerdola, ou de ideologias, nada mais justo do que eu também reclamar do que incomoda a nossa bolha. E sim, a sexualização como um todo não é ruim, pois existem gêneros de animes e jogos específicos para isso. Mas jogos como Street Fighter que possui a faixa etária mais 12 mas mesmo assim é livre para tanto adolescentes quanto adultos jogarem, não tem a maior necessidade de transformar uma franquia temporal em um jogo de hentai 3D que agrade apenas um nicho específico. Espero que vocês tenham gostado da minha tese sobre esse tipo de coisa. Se você assistiu até o final e não entendeu, por gentileza, assista o vídeo 3 vezes e repita a minutagem das falas que você não tenha compreendido. Porque comentário com opiniões relevantes ou críticas genuínas eu aceito de boa. Só comentários com falta de interpretação que é difícil de aturar. E é isso, até o próximo vídeo.